Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte, Nardon Inácio Auditores e Consultores, IES Manutenção Predial executa serviços preventivos e corretivos e de emergência em prédios residenciais e comerciais com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. IES Manutenção Predial, 3276-3945. E Cooperpua, crédito cooperativo para municipais de Porto Alegre. Vilmar Govinatsky, estamos recebendo uma visita importante hoje, uma muito empresária, né? E com informações mais importantes ainda, né? Jéssica Oliveira, estava com saudade de ti, Jéssica. Nossa. Como é que vai a minha amiga? Tudo bem. Essa ausência toda se deveu ao quê, hein, Jéssica? O pessoal pergunta, vem cá e a Jéssica, aqueles teus comentários sobre marketing, a publicidade e tal, era realmente muito apreciado, eram muito apreciados. Então, Silvio, lembra que eu fui passar um tempo fora do Brasil, né, estudar, me qualificar, que eu tinha uma meta de ser gerente na América Latina. E nesse processo teve uma questão familiar e eu acabei tendo que assumir a empresa da família. E só que eu acho que isso foi muito importante, porque até para o tipo de comentário que eu trazia, né, eu gostaria muito de começar a falar também sobre sucessão familiar. Porque é uma questão que só quando acontece com a gente dá a devida importância, né? É verdade. A empresa, qual é a área da empresa? É a empresa de aviação agrícola. Aviação agrícola, aqui no Rio Grande do Sul, né? Isso, e aí visto isso eu fui buscar dados e comecei a pesquisar sobre isso e aí eu fiquei bem chocada. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção, que o Brasil é composto por 90% dos negócios são empresas familiares, né? E principalmente agora essa questão informal, o que tu vai fazer? A economia mudou muito, o que tu vai fazer? Então acaba sendo muito em família, né? Só que o mais interessante ainda é que quando o líder falece, 70% das empresas fecham. Então, isso é bem grave, porque a gente está falando... 70% das empresas fecham porque o líder ou faleceu, ou principalmente porque não estava planejado uma sucessão, né? Que nem eu digo, ninguém pensa na sua morte, eu acho que é uma questão muito importante, e principalmente porque eu estou no segmento da agricultura, que é um segmento basicamente masculino, que tu vê que não falta essa questão de, como eu falava muito aqui, de gestão, de serviço, né? De qualificação de profissional. É um segmento que eu vi que falta muito qualificação, principalmente levar a questão a sério, assim, gestão, indicadores, esse tipo de coisa. Então, eu estou vendo grandes oportunidades e aí compartilhar com vocês aqui no programa não só informações, mas desafios, né, que tem em todos os segmentos, mas também na agricultura e como mulher, né, porque nesse segmento ser mulher já é um ponto mais... Nesse segmento agrícola, né, as mulheres... Aliás, hoje, muitas mulheres estão assumindo, como tu, né, empresas agrícolas, né? Eu me lembro que lá na minha terra, em Uruguaiana, muitas empresas da área de arroz, criação de ovelhas e tal, foram hoje guindadas ao comando das mulheres. Sim, né? Não tem... Hoje em dia está crescendo muito, a gente tem alguns clientes mulheres que plantam, assim. Eu vejo que as empresas de produtos agrícolas também estão focadas mais nisso, estão fazendo eventos, a gente vai lá na lavoura, né, entende o que acontece. Então, isso é muito legal, tu vê que eles estão atentos e estão querendo nos envolver mais nos processos. Porque, como eu digo, hoje em dia não tem questão de gênero, né, gente? Principalmente questão de trabalho. A gente tem que buscar conhecimento e aplicar, né? É verdade. A gente vê assim, Jéssica, que as mulheres estão entrando muito nesta área de comando de empresas, nesta área gerencial, nesta área de direção e nesta área de proprietária, como é o teu caso na sucessão. Certamente tu trabalhavas antes, não é? E trabalhava com um vínculo empregatício. Isso, era executiva. Aí que eu quero perguntar, qual é o teu impacto, então, que tu sentiste de sair de um trabalho assalariado, com vínculo empregatício, para um trabalho onde tu é a proprietária e agora sim tu é empresária? Então, eu sempre gostei muito de ser executiva, né? E eu tinha muito essa noção, porque na minha família todos eram muito empreendedores, né? E eu vi o trabalho que eles passavam e os desafios que eles tinham, que é muito maior, né, quando tu é o dono de uma empresa, quando tu é um empreendedor. A grande diferença entre quando eu era executiva e hoje é que hoje eu penso, respiro, trabalho 24 horas, porque por mais que tu esteja fazendo outras coisas, tu tá pensando... trabalha mais? Com certeza, tipo, a gente tu não para de trabalhar, né, porque tu tá no teu momento de lazer, mas se tiver tudo certo, tu vai estar mais tranquilo. O trabalhar é o empresário, né? Não tem... Não, tem que 24 horas. Desmistificar essa situação, porque vou dizer assim, a ideia geral de que o empresário vive viajando, curtindo os capitais e os outros trabalham para ele. É verdade, Isso é uma visão, né, que uma pessoa que nunca teve relação de empreendedorismo, que não tem noção de o quanto é difícil para a gente pagar os salários em dia,
numa economia onde, às vezes, não é o... Imagina, o preço do arroz está baixo, o produtor não consegue te pagar, tu não consegue pagar os funcionários. Então, é um processo, né, complexo, não depende só de mim, pagar ou não pagar. Então, tu vê que é uma cadeia inteira, né? Desde os bancos, BNDES. Então, assim, envolve todo mundo no final. É um reflexo, mas o desafio é grande. Eu vejo que é muito maior do que eu tive nas outras empresas. Porém, eu acho que as outras empresas, a minha vida executiva, ela serviu muito para me preparar. E hoje eu sou muito grata por ter passado por Natura, por Price, PricewaterhouseCoopers, por grandes empresas, para hoje poder assumir essa liderança nessa empresa, né? Jéssica, a questão, tu trabalhas com aviação agrícola, tua empresa é de aviação agrícola, onde utiliza bastante a questão de agrotóxicos. Hoje tem uma polêmica, não é, Silvio, muito grande sobre a questão Aliás, dos agrotóxicos. Essa questão não é nova, né? Não é nova, não. Vem do tempo ainda que nós tínhamos aí o grande Lutzenberger, né? Um dos maiores ecologistas que nós tivemos aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é a situação real, assim, entre utilizar os pesticidas, vamos falar assim, na agricultura em relação à produtividade e à não utilização? Qual é o impacto que dá na diferença de produtividade? O que eu posso trazer para vocês, assim, existe uma falta de conhecimento, na verdade, né? Porque as pessoas não sabem como funciona, e eu posso te dizer que depois que eu entrei na empresa, que eu comecei a entender todo o processo. Mas é muito claro, assim, a gente tem que tirar, tipo, agrotóxico. O que a gente usa? Nós usamos produtos fitossanitários, né? O Brasil tem uma regulamentação, eles são bem, não vou dizer chatos, mas eu acho que é importante, eles são bem exigentes, rigorosos nesse sentido. E a gente tem um cuidado muito grande, porque como a gente diz, o próprio produtor diz, né? Eu não vou botar um negócio num alimento que eu não vou comer, minha família vai consumir, meu neto, meu filho vai consumir. Mas a grande questão é, a gente trabalha com pulverização aérea. O que a lavoura precisa? A lavoura precisa de um remédio, ela precisa de um adubo, ela precisa de um inseticida ou de um herbicida. Vai ser aplicado o que a lavoura precisa, junto com, óbvio, um agrônomo que vai te dizer o que precisa. E a grande questão, na verdade, é que o que me incomoda um pouco nessa questão do agrotóxico é que, como no Brasil, tudo vira política, né? Então, assim, a gente sabe que, se tu for comparar com dados do mundo, a gente é um país que não é o que mais utiliza. Tem países que usam muito mais que a gente. Só que a questão não é o quanto usa ou não usa, entendeu? Tipo, quanto tempo a gente se alimenta, sempre comeu, a gente é o celeiro do Brasil, a gente produz, né, para muita gente. Então, a questão é, o que me incomoda nessa questão é de eles usarem isso para politicagem, sabe? Liberou o agrotóxico, não liberou. Mas a maior questão que me incomoda em relação a isso, essa discussão é, no Brasil a gente não pode aplicar muitas coisas e... Posso falar pela minha empresa, a gente não aplica nada que não pode, porque, como eu digo, eles me falam que eu sou Joãozinho do Passo Certo. Eu digo, pô, eu estou numa empresa, eu estou num negócio que é regulamentado por 9 pessoas que nos fiscalizam, nos auditam, né? Então, a gente tem um controle, tem toda uma questão de piscina de ionização, que todos os aviões que têm produtos que não podem ter contato direto com a água vão para essa piscina, a gente lava os aviões, a água ionizada limpa isso, então não vai para a natureza, né? Então, são coisas que... E a grande questão aqui que mais me incomoda, que eu acho que é a questão bem política, é no Uruguai, por exemplo, pode se aplicar muita coisa forte, muita coisa que é proibida no Brasil se aplica no Uruguai, tá? E na hora de comprar o arroz, aonde que vocês acham que eles compram o arroz? Do nosso produtor rural aqui da região ou eles compram do Uruguai? Então, isso é uma questão para mim que ficam falando do agrotóxico, sabe? Tipo, e aí ficam polemizando, gerando polêmica em cima daquilo, mas... O brasileiro está comendo arroz do Uruguai, cheio de porcaria. Aliás, e alguém sabe? E o que faz? Eu sou filho de ourizicultor, lá de Camaquã. Aí a gente faz tudo certinho. Então, a gente conhece bem essa situação. E aí uma questão, Silvio, que tu também conhece muito bem como economista. Quer dizer, a produtividade de qualquer situação de agricultura, aí, seja hortifrutigranjeiro, seja grão, seja tudo que for, né, plantado, se não tiver o agrotóxico, que a gente chama de agrotóxico, como sendo uma coisa extremamente nociva, etc., prejudicial, mas dá conta do recado de alimentar as pessoas se não tiver o tratamento? Na verdade, a Revolução Agrícola, ela surgiu exatamente por isso, que a população começou a se desenvolver, né, e já não cabia mais, né, aquele ambiente familiar. A família, normalmente, ela produzia tudo que ela consumia e não sobrava nada para as demais pessoas, que tinham que trabalhar em outras coisas. Então, a Revolução Agrícola foi o primeiro passo que se deu exatamente para isso, para que houvesse uma produção em massa, em larga escala, para poder... O processo civilizatório até ele se viabilizou através disso, né, Jéssica?
Eu sou muito... Eu gosto muito assim, as pessoas têm que usar os EPIs. As pessoas, vocês não têm noção do trabalho que a gente tem em conscientizar as pessoas que trabalham ali na lida, que lidam com o produto, tem que usar EPI. Sim. Hoje na minha empresa, eu faço, se vê alguma outra pessoa, se algum cliente, se alguém estiver passando na estrada e vê alguém, eu pedir para bater foto e tal, eles nos mandam. O mais difícil, o desafio maior dessa questão desses produtos é conscientizar as pessoas para usar os EPIs, que aí eles não vão ter problema nenhum. EPIs os EPIs, luva, máscara, né, a roupa, quando tu vai usar numa calda. Proteção individual. Isso, porque assim, como a gente fala do agrotóxico, mas a gente aplica adubo. Adubo, né, não precisaria de todo aquele, precisa de alguns EPIs, não toda aquela, mas precisa. Então, assim, por isso que eu digo, a gente fica batendo muito no agrotóxico, mas tem tantas outras coisas, sabe? E principalmente, assim, e aí a aviação agrícola, a aviação mesmo em si sofre muito, porque tem muita gente que aplica de trator, né, aplicação terrestre. Sim. Só que aí, se não usar o EPI, se eles não lavarem o trator no meio, no local adequado, que é essa pista de ionização, eu recebi fotos no Mato Grosso, eu acho, o pessoal lavando o trator na praça da cidade. E aí as crianças brincam lá. E aí a culpa é da aviação agrícola, é do agrotóxico. A questão não é isso, a culpa é das pessoas. Eu lembro assim, eu sempre falo, né, do serviço, eu sempre falava também, se o restaurante é ruim, a culpa é de quem? A culpa é do gestor que não treinou seus funcionários, seus garçons, seu chefe. E é a mesma coisa essa questão do agrotóxico, sabe? É muito como tu vai usar, onde é que tu vai despender. E o risco da aviação agrícola, uma curiosidade, né, como tal. O avião sempre está voando rasante, tem problema de pouca sustentação. Tu voas? Não, eu não vou, não tenho planos disso. Meu pai era um piloto e foi uma das primeiras empresas no estado, assim, imagina, mais de 35 anos. Então, ele era bem conhecido no mercado. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito lisonjeada quando eu fui, né, representá-lo. E assumir uma responsabilidade, né, com todo esse patrimônio, né? Grande responsabilidade. Qual é o nome da empresa, Jéssica? Capivari Aviação Agrícola. Capivari Aviação Agrícola. E a gente está num processo, esse que é o processo de sucessão, eu comentei assim, nova gestão, nova diretoria. E o objetivo é, como a gente diz, organizar a casa, deixar tudo, né, direitinho, mas principalmente, como eu vim da área dessa comunicação, do marketing, eu acho que a gente tem um dever. Eu acho que o meu dever é desmistificar essas coisas que falam da aviação agrícola, tirar essa politicagem, não me interessa o que... Né? Aliás, isso aí interessa para determinados segmentos, né? Essa contra-informação, e que ela se vale muito da desinformação das pessoas. Exatamente. Tem pessoas que acreditam nessas coisas, né? Esse romantismo, nessas utopias que se criam e tal, né? Tem pessoas, né, de segmentos da sociedade que levaram o Brasil onde nós estamos, no lixo da história, nós estamos lá no fundo do poço. E essas pessoas ainda querem dar lição de moral para a sociedade, de moral e ética, quando na verdade eles afundaram o país em dívidas, em saúde, educação, que os indicadores sociais no Brasil são os piores do mundo. Então, é importante até, né, como essa entrevista com a Jéssica, para desmistificar isso. Sim. E justamente uma mulher, né, num comando de uma empresa, num segmento que é hoje motivo assim, de tanta desavença, de tantas contra-informações, e faz um trabalho fantástico, né, para que nós possamos ter o alimento na mesa de cada dia. Exatamente. Silvio, só para fechar, eu acho que é muito importante, como eu sempre trago questões de inovação, né? Agora está rolando muita questão do drone na aviação agrícola, e vocês podem ter certeza que a gente vai inventar alguma coisa com drone, a gente vai levar o drone para o mercado, porque, como tu me conhece, né, Silvio, todas as empresas que eu passei, eu deixei minha marca, a gente construiu muita coisa, e não vai ser diferente na aviação agrícola. E um recado que eu tenho para as pessoas que assistiam os nossos comentários é: tudo aquilo que eu aplicava nas outras áreas, que desde Natura, empresa de tecnologia, todas as empresas que eu passei, e quando eu entrei lá na empresa que falava, isso não funciona aqui, não, isso aqui não dá. Aqui. Gente, qualquer segmento, independente do segmento, agricultura, saúde, né, sendo serviço, produto, tudo que eu aplicava nos outros, eu estou começando a aplicar lá. Gestão de pessoas, gestão por indicadores, né? Qual é o indicador da aviação agrícola? Qual é o indicador para eu saber se a minha empresa está dando dinheiro ou não? Né? Como é que os meus funcionários estão? Como é que é a relação dos pilotos com os clientes? Então, assim, tudo aquilo que eu falava de serviço, de restaurante, eu queria só deixar claro que para um segmento completamente diferente para mim, né, que foi um desafio, eu vi que toda a base que eu tive de conhecimento, de gestão... Pode ser aplicado lá. Pode ser aplicado lá. E com certeza... E dá resultado. Com certeza, Weimar, a partir da Jéssica, esse segmento todo da aviação agrícola vai ter um grande salto qualitativo. Jéssica, muito obrigado pela tua presença aqui. E uma boa notícia para vocês que têm reclamado aqui comigo a ausência
né, da Jéssica, ela estará a partir de agora no programa, graças a Deus. E essa questão da área da aviação agrícola, nós vamos tentar trazer mais informações, mostrar o que esse segmento faz, a importância dele na sociedade. Obrigado, Jéssica. Obrigada, obrigada. Jéssica. Bom, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.